Ainda sobre as manifestações, diversos aspectos foram foco das reivindicações do movimento, como o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a intervenção militar. Vamos voltar a falar com a repórter Charlene Lima sobre a legalidade de alguns desses temas. Charlene. Olá, Silão, estou de volta agora com Marco Antônio Coelho Lara, membro da diretoria da OAB, que vai nos dar mais esclarecimentos aí sobre este tema tão complicado. Doutor Marco Antônio, um primeiro tema que estava em pauta em todos os estados que houveram as manifestações foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Qual é o requisito legal para que isso ocorra? Em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos ouvem. Para que isto aconteça, é necessário que haja o cometimento de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. No caso, apesar do protesto ter sido bastante veemente, né, na maioria das capitais, mas não há, de fato, nenhum processo ou nenhum fato que justifique a abertura de processo por crime de responsabilidade, que no caso, em duas hipóteses, sendo crime comum, seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e sendo crime de responsabilidade no exercício do mandato, seria julgado pelo Senado. É exemplo do que já aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor no passado. Mas, de fato, apesar da veemência das manifestações, não há nada de objetivo que justifique juridicamente a abertura de um processo de impeachment da presidente. Doutor Marco, durante as manifestações foram vistos cartazes de pessoas pedindo, inclusive, intervenção militar. A Constituição abre espaço para que isso ocorra? De forma alguma. A Constituição brasileira em vigor, promulgada em 1988, é uma Constituição cidadã e que permite a manifestação livre do pensamento, mas não tolera qualquer tipo de agressão aos direitos e garantias individuais. A apologia a golpe ou algo que o valha, ela encontra reprimenda não só no texto constitucional, mas na maioria das instituições que representam o povo brasileiro, né, na representação da sociedade civil. Inclusive, há uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil, subscrita aí por diversas outras entidades, inclusive o CNBB, que prega a reforma política e prega a não corrupção, ou não prática de atos que resultem em prática de corrupção, e esse é o mecanismo adequado, é a via adequada do combate, é o combate democrático nas instituições e sem nenhuma apologia a golpe militar ou qualquer outro sentido de tolimento do funcionamento das instituições democráticas que foram conquistadas a duro custo e que certamente não encontram ressonância na maioria das pessoas que vão às ruas protestar, que fazem um protesto pacífico, bonito e o exercício pleno da democracia, que é até contraditório com a aventação de golpe ou qualquer coisa que o valha, porque o golpe é tolher a manifestação de pensamento, de vontade de determinadas pessoas em detrimento de algum grupo, né? E o que se vê no país hoje é o exercício pleno da democracia, com manifestações de dois grupos bem distintos em termos de ideologia, o que se reflete, inclusive, diante do processo eleitoral de 2014, que foi bastante acirrado. Doutor Marco, legalmente falando, quais os mecanismos que a sociedade civil possui para solicitar alguma mudança na legislação pelo Congresso Nacional, através do Congresso Nacional? Através dos seus representantes, e já há uma proposta objetiva de reforma política. Nós tivemos agora na última sexta-feira um evento em São Luís, uma audiência pública para discutir justamente os pontos de reforma política que precisam ser mudados. Existe um pensamento homogêneo no sentido de que há realmente a necessidade de se fazer mudança no processo eleitoral e de que essa mudança no processo eleitoral muitas vezes não tem como partir dos próprios políticos, seja porque o processo de escolha acaba tendo uma participação muito grande do poder econômico, seja ainda pelo próprio entrave burocrático da própria instituição. Então é preciso que as organizações da sociedade civil unam forças, discutam as propostas e apresentem. Já foi apresentada uma proposta da OAB com o CNB e mais 105 entidades, já está em tramitação. A audiência pública que foi realizada em São Luís já é reflexo desse documento, mas ainda precisa ser melhor estudada e debatida com a sociedade, com as pessoas que estão diretamente vivenciando o dia a dia da política, e para isso é preciso que a população participe. É mais uma forma, ao lado dos protestos, que são legítimos quando pacíficos, é mais uma forma da população apresentar os seus anseios,
e demonstrar a sua insatisfação com a forma em que se dá o processo político na atualidade, que realmente tem diversas dificuldades e muita possibilidade de erros e desvios. Certo, muito obrigada então, doutor Marco Antônio Lara, membro da diretoria da OAB, nos dando mais esclarecimentos sobre o atual cenário político do país. Cirlan e Edmilson, é com vocês.